problema nas políticas que tem vindo a definir, e esse enorme problema é procurar colocar o déficit como o centro do mundo. O déficit imposto aos Estados como o centro do mundo, o fim em si mesmo, sem olhar a meios. O mesmo é dizer, sem olhar aos impactos que isso tem sobre o desenvolvimento dos países, dos respectivos Estados e também das condições de vida das suas populações. Isto é, evidentemente, na nossa perspectiva, e julgo também na perspectiva do Sr. Ministro e do Governo, profundamente negativo. Porque, de facto, nós não devemos trabalhar para números, nós temos que trabalhar para pessoas, porque senão caímos num irrealismo absoluto e deixamos de ter consciência sobre as medidas necessárias e para a sua implementação para resolver os problemas concretos das pessoas. Os verdes sentem a responsabilidade, perante aquilo que viram no programa de estabilidade, de puxar o governo para o país real e, nesse sentido, de confrontar o governo com o seguinte: o governo tem que fazer opções. Ou trabalha de facto para os números e para Bruxelas ver, ou trabalha de facto para os portugueses e para a resolução dos problemas concretos do país. Isto para dizer o quê? Se o governo fizer a opção que outros governos fizeram com muito mau resultado, de ser obcecado com a matéria do déficit, há muitas questões e problemas relacionados com a saúde, com a educação, com a justiça, com inúmeros problemas que os serviços públicos têm que responder, com os apoios sociais, com o investimento público, com o apoio às micro, pequenas e médias empresas que deixarão de ter a resposta necessária, à dimensão necessária. Vamos pôr a questão nestes termos realistas. E também respostas urgentes que é preciso dar e que estão na posição conjunta assinada entre o Governo e os Verdes, como a revisão dos escalões do IRS, ou como o descongelamento nas carreiras da função pública, como a contratação de mais funcionários públicos para melhores serviços públicos. A tudo isto é necessário dar resposta, Sr. Ministro. E, nesse sentido, aquilo que eu quero dizer é que os Verdes continuarão esse trabalho de puxar o Governo para o país real. Há outro problema que está bem patente neste programa de estabilidade, que se prende com a matéria da dívida e dos juros da dívida. Ele torna perfeitamente claro que até 2021 os portugueses vão ter um problema sério às costas que se prende com os enormíssimos, esgotantes juros da dívida. E, nesse sentido, Sr. Ministro, os Verdes continuam a reafirmar, é muito importante nós pensarmos e agirmos no sentido da renegociação da dívida, para criar, de facto, uma folga que nos permita tomar medidas para beneficiar os portugueses que têm sido, de facto, tão massacrados com estas obsessões, designadamente pelo déficit. E é este o desafio, é um dos desafios também que os Verdes querem, evidentemente, deixar ao Governo. Não sem antes referir, nós não somos, Sr. Ministro, pelo descontrole das contas públicas, de modo nenhum. Mas coisa realmente diferente é a obsessão pelo déficit. Muito obrigada. Muito obrigado.